Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por essa reunião, pelo ensino de hoje, pela glória de hoje. Nós te damos graças por tua palavra, Deus, por teu ensino, por teu amor, por teu consolo, por tuas promessas, por teu cuidado, Senhor, por tua proteção em nossas vidas, por nos ouvir, Deus, quando falamos contigo. Muito obrigado por nos ouvir, Deus. O Senhor é Deus fiel, é Deus bom. Diga isso para o seu Deus: tu és bom, Senhor, tu és fiel. O nosso coração, Pai, está aberto para receber o teu ensino. Queremos aprender, Deus. De todo o nosso coração nós queremos aprender. Que todos que aqui estão, Senhor, recebam compreensão da glória de hoje, do tema de hoje, em o nome do Cristo ressuscitado. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Somos mais que vencedores, abençoados, em nome de Jesus. O tema da reunião de hoje tem por título, anote, você aqui e você que nos acompanha através da internet, seja muito bem-vindo, abençoados de Deus. Pega aí o caderninho, o bloquinho e anote. Olha quem é o seu inimigo. Com evidências bíblicas, nós vamos aprender sobre isso hoje, sobre esse assunto. Olha quem é o seu inimigo. E eu quero começar esse tema com Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Abra sua Bíblia em Romanos 5:12. Nesse capítulo, a partir do verso 12, aqui está a grandiosidade que Jesus Cristo fez por mim e por você, por todos nós. Aqui está o julgamento entre o pecado e a salvação, que já foi realizado na cruz. Quando a gente lê o livro de Romanos, a gente vê aqui o apóstolo Paulo tratando dessa questão, a nossa justificação, esse julgamento entre o pecado e a salvação, e também do nosso inimigo, que é esse corpo, herança adâmica, ao ponto que ele diz: em mim, meus irmãos, não habita bem nenhum, ou melhor, na minha carne. Aí em seguida ele segue falando: quem pode nos livrar desse corpo de morte? Jesus. Só Ele pode nos livrar das mentiras dessa carne. Veja que a resposta não é uma corrente, não é uma campanha, não é fazer 12 sextas-feiras para obter uma transformação, a libertação de um vício, ou de uma mágoa, ou tomar posse de uma bênção. Ele fala que Jesus é a solução, ou seja, o espírito alimentado pela palavra do Senhor é a solução para tudo que a gente precisa nessa vida sobre a terra. Quem pode me livrar deste corpo de morte? Porque nós temos um corpo que é ruim demais. É ele que causa tristeza, angústia, desespero, que faz com que o seu coração fique agitado às vezes.
ou magoado, ou com desejo de vingança. É essa herança de Adão, corpo de carne. Esse corpo é herança de Adão. A gente vai aprender aqui que Jesus resolveu na cruz a injustiça, porque Adão errou, Adão pecou, e todos se tornaram o quê? Pecadores. Jesus vem para realizar um julgamento, trazer justificação, salvação, e realizou. Ele completou a missão, quando ele disse, está consumado. Todos foram justificados, o mal foi destruído, e você se tornou herdeiro de quem? De Deus, meu amado. Então, sobre isso nós vamos estar recebendo entendimento hoje. Amém? Sobre essas questões, sobre esses pontos. Aqui vai falar sobre Adão e Cristo. Toda obra que Adão fez e toda obra que Jesus fez. Adão representa a morte, pecado, primeira aliança. Jesus, vida, justificação, salvação, segunda aliança, libertação de todo o mal. Glória a Deus. Para que você tenha mais clareza, mais entendimento na leitura, eu estou fazendo esse repasse com vocês, em nome de Jesus. Aqui você vai perceber quem é o seu inimigo, através de Adão. E começa assim Romanos capítulo 5, verso 12. Anote aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja, preste bastante atenção todos vocês. O pecado não entrou de um outro jeito. A Bíblia está dizendo que entrou por um homem, não entrou por outras coisas. O que a religião fala lá fora, olha, o pecado entrou no mundo e foi por causa da maçã, foi por causa da erva. Esse ensinamento não tem fundamento bíblico. Até porque a Bíblia diz que Adão não foi iludido, ou seja, enganado por Eva. E sim, Eva foi enganada por Adão. Coloca aqui no telão, acompanhe aqui no telão e anote, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Olha o que diz aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo 2,14. E Adão não foi o quê? Iludido, ou seja, enganado. Mas a mulher sendo enganada, caiu o quê? Em transgressão. Então, todo esse ensinamento religioso que está aí fora, causadora, desde o princípio, desde o começo, foi a mulher lá atrás. A mulher foi a culpada. Porém, a Bíblia diz que o sofrimento, o pecado entrou no mundo por um homem. E foi a este homem que Deus deu autoridade no jardim do Éden sobre tudo. Eu te dou poder, Adão. Os animais, o que voa, o que se rasteja, a tal da serpente também. Ele tinha poder sobre tudo. E ele se utilizou desse poder. E a Bíblia diz aqui em Timóteo que ela foi enganada. Por quem? Por aquele que Romanos fala, capítulo 5, verso 12. Através dele entrou o pecado no mundo. Então ele foi quem enganou, e não ela. Isso está claro? Amém, igreja? Então, seguindo aqui Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que, segundo a carne, morremos. Todo ser humano morre segundo a carne, não é verdade? Sim. Por causa de quem? De Adão. Para que não fosse uma morte eterna, vem quem? Jesus. Que traz a justificação, a salvação, a vida eterna para o nosso espírito.
Esse ensinamento, no seu princípio que nós estamos recebendo aqui, isso sim é que é revelação para a sua vida. Glória a Deus. Entender isso, isto sim é revelação. E não essas revelações fajutas que a gente vê aí fora, em um monte de igreja, onde muitas pessoas são abordadas nas ruas, ou dentro da própria igreja. Eis que o Senhor me revela. Revelação mesmo é a que você está recebendo aqui. Doutrina. Entendimento da graça de Deus. Amém? E não essas que a gente vê por aí, que só traz para as pessoas insegurança e medo. Toda pessoa que é abordada por essas revelações fajutas, eis que o Senhor me revela. Aí a pessoa começa a falar estranho. Isso sim causa insegurança, medo, desespero no coração de muita gente. Agora, o que você recebe aqui não. Causa segurança, certeza. Essa é a verdadeira revelação para a sua vida. Porque aqui você recebe uma palavra que não está envolvida com objetos, com coisas do homem. Seguindo Romanos 5,13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há o quê? Lei. Se a gente parar para meditar, e isso é bom porque eu quero que vocês pensem com a mente de Cristo, veja que a palavra de Deus não prega para trás e para frente. Não é um ensinamento que vai para trás e para frente. Já a religião, essas igrejas aí fora, certas pessoas, sem revelação do Evangelho, o que elas pregam, o que elas ensinam? Um dia falam uma coisa, outro dia elas falam o quê? Outra. Ou seja, elas vão para trás e vão para frente. Uma hora você é pecador, outra hora você é o quê? Perdoado. Uma hora você está liberto, outra hora você é um endemoniado. Ou seja, são pessoas, são ensinamentos, são lugares, são igrejas, que uma hora vai para trás, outra hora vai para frente. Já a palavra de Deus não. Acabou o regime da lei, acabou o pecado. Vocês não são pecadores. O que existe aí são obras da carne. Mas pecador ninguém é mais. Porque fomos justificados pelo sangue de quem? De Cristo. E mais a mais em Romanos 10,4 diz: o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então quem não crê se considera um pecador. Quem não crê se considera um endemoniado. Quem não crê está sacrificando para ser abençoado. Mas quem crê recebe que o fim da lei é Cristo, que é um abençoado, que é um salvo, que é um justificado. Pastor, por que eu entendo o que o senhor prega, e já o meu marido não, já o meu filho não, já o meu vizinho não? Porque essas coisas que nós aprendemos aqui, que é a palavra que vem do alto, é para quem crê. O fim da lei é Cristo. Romanos 10,4, para quem crê. Você crê, então você tem entendimento. E tem aquele que não crê. Então para ele o diabo está aí. Para ele o pecado existe. Para ele um monte de coisa existe. E que ele tem que se batizar nas águas, que tem que pegar um objeto para ser abençoado, fazer a corrente, etc, etc. Porque não crê. Você que crê já é diferente. Seguindo, Romanos capítulo 5, verso 14 agora. Entretanto, reinou a morte desde Adão até o quê? Moisés, que representava o quê? A lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, apontando para o futuro, para as pessoas que viriam depois de Adão, que não pecaram, a semelhança da transgressão de quem? De Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Por aqui a gente percebe o quanto não é fácil essa natureza terrena. Olha o que ela causou. Um pedaço de carne. Olha o que um pedaço de carne pode causar. Por sua desobediência. Por falta de obediência.
Olha o que a carne de Adão causou. Quem não tinha nada a ver, sofreu também pelo erro de Adão. Aqui está dizendo. Mais adiante, Paulo diz, a gente vai ler, que o Senhor Jesus removeu essa injustiça. Mas a imundícia continua aí. O corpo continua aí. As obras da carne continuam aí. Por isso, abençoado, não brinque com a vida. Obedeça a voz de Deus, que fala, que alerta você de situações várias. Filho, sai dessa situação, evita isso, evita aquilo. Cuidado com os teus atos. Todo ato tem consequências. O ato de Adão teve o quê? Consequência. Olha só o que um pedaço de carne fez. Além de prejudicar ele mesmo, trouxe consequência a toda a raça humana. Precisou Deus enviar o seu Filho para corrigir a injustiça, para que a gente não pagasse por um erro que a gente não cometeu. Porque é injusto você pagar por uma situação que você não plantou. O que foi que você fez? O que foi que eu fiz no jardim do Éden para pagar uma conta tão grande como essa? Nada. Então Jesus vem e corrige essa injustiça. E nos deixa esse ensinamento, o quanto essa carne, esse gênero carne é ruim, abençoados. Essa carne é tão ruim que ela não perdoa, ela não tem misericórdia. Você mesmo, quando liga a televisão, você fala isso. Meu Deus, como o mundo está cheio de ódio. As pessoas não têm mais compaixão, não têm mais misericórdia. É a carne, abençoado. É o Adão de muita gente sem o alimento de Deus. A herança adâmica está solta por aí. E você mesmo fala isso. Um povo sem perdão. Tem muita gente doente por aí, em mágoa, com ira, desejo de vingança, em depressão, nos vícios. Porque está com a sua vida dirigida por quem? Pela carne, pelo seu Adão. A gente herdou a carne. O erro foi quitado. A injustiça foi tirada. Mas a imundícia está aí. O corpo está aí. Cheio de falhas, cheio de obras. É um corpo que tem ciúme, que sente inveja, vontade de matar. Quando a pessoa não faz, pensa. Eu tenho tanta vontade de matar essa pessoa. Se eu pudesse, eu matava. Quando não faz, pensa. Gênero carne, herança de Adão abençoado. Por que tem muitas mentes por aí fazendo mal? Por causa do diabo? Por causa do capeta? Não, por causa da carne. Por causa do Adão, herança adâmica. Corpo de carne. Não adianta ficar lutando contra o diabo, contra o capeta, porque o teu inimigo é isso aqui, ó, carne. Tem muita gente perdendo tempo aí, nessas igrejas, fazendo corrente. E muita gente também em depressão, porque ela acha que a sua fraqueza, o vício da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, é um demônio dentro dela. Já é um sofrimento carregar o vício, e ele se torna maior quando essas pessoas vão para as igrejas de campanhas e correntes. Porque a dor do vício é muito grande, a pessoa quer largar aquilo e não consegue. Aí ela vai para a igreja e o pastor fala que aquilo é um demônio, aí o sofrimento dela aumenta ainda mais. O sofrimento se torna maior. Meu Deus, eu já estava sofrendo por causa dessa maconha, eu já estava sofrendo por causa dessa cocaína, e agora o pastor falou que isso é um diabão dentro de mim? É uma legião de demônio que está dentro de mim? Aí a pessoa começa a ficar mais perturbada ainda. A perturbação ainda é maior. Aliás, as pessoas dão muita glória, muito poder para o diabo. Elas exaltam mais o diabo do que a Deus. Isso tudo por causa da pregação de sistema. O sistema religioso tem cauterizado a mente das pessoas. Tudo para ela é diabo, tudo para ela é diabo, tudo para ela é demônio.
e que elas precisam vencer, que elas precisam lutar contra ele. E o que fez Jesus na cruz, meu Deus do céu? A obra dele foi perfeita e completa, foi missão cumprida. Ele foi para nos justificar, para nos abençoar para sempre, para nos livrar de todo mal. Hebreus 2,14. Não existe nenhuma força sobre a terra além da força de Deus. A dele é a única sobre a terra. É a única. Tem muita gente com pensamento bobo na cabeça. Abençoado, se existisse um diabo aqui, se existisse demônio sobre a terra, não seria uma varinha de Jacó, um copo com água que ia matar ele não, destruir ele não. Um ser invisível destruído por uma varinha, um pacotinho de sal grosso, ele ia dar risada dessas pessoas. Tem muitos pregadores que são bobos no seu pensar. Isso que está acontecendo na sua vida, minha filha, foi um trabalho feito. Você encontrou o que na sua casa? Um barbante com 3 nós. Então foi um trabalho feito. Por isso que o diabo entrou na sua vida. Então o diabo depende de um barbante com 3 nós para entrar na vida de uma pessoa? Um espírito dependendo de um barbante. Se alguém der 3 nós no barbante, aí sim, eu, diabo, entro. Mas se não der 3 nós, não posso entrar. Um espírito precisando disso? É muita bobagem, viu? É muita criancice, é jardim de infância, abençoado. Ô minha filha, a gente vê isso na televisão. O que é que aconteceu no seu casamento? Meu marido largou. Ô ex-mãe de santo, o que é que pode ser? Isso é trabalho na mata virgem, pastor. Mata virgem. Com certeza foi oferecido roupa, foi oferecido fruta, foi oferecido isso. Aí o demônio entrou. Então quer dizer que o demônio estava esperando as frutinhas, a maçã, a uva, a pera, o frango assado para entrar? Mas pelo amor de Deus, é muita bobagem, viu? Abençoado, esse mundo aqui é governado por Deus. Porque se existisse diabo e demônio, nós já estaríamos liquidados, todos mortos. Um ser invisível ia te derrubar na rua toda hora. Você não está vendo ele? Ele ia te dar uma rasteira toda. Cai aí, bandida. Derrubei mais um, vou derrubar outro. Vou derrubar outro. Ele lançava na água, lançava no fogo. Exatamente, empurrar você da ponte abaixo. Ia empurrar você, derrubar você, ia matar todo mundo aí. Está faltando às pessoas ter entendimento do Evangelho, do poder de Deus. De Hebreus 2,14. Glória a Deus. Não me faça entender? Bom, voltando aqui às considerações do nosso assunto. A carne é o nosso inimigo. É a herança de Adão. Romanos 5, verso agora 15. Todavia não é assim um dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, quem foi esse um só? Adão. Morreram muitos. Mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o quê? Sobre muitos. Você percebeu aqui Paulo falando a graça de Deus? Que você que me ouve, meu irmão, você aí do outro lado, tem rejeitado tanto. Você sabe, você que está do outro lado, como você rejeita a graça de Deus? Como que eu rejeito, pastor? Você ouve as nossas mensagens, você gosta, você se sente bem, feliz, que mensagem boa. Você sente a sua mente se iluminar, uma paz, pastor. Mas em seguida você não toma uma decisão em sua vida de abraçar mesmo a graça de Deus. Eu vou largar o sistema religioso de vez e vou pegar firme no ensino da graça. Eu vou começar a congregar. Enquanto você não toma essa decisão, você está rejeitando a graça de quem? De Deus. Tem muita gente que gosta das nossas mensagens, mas não toma atitude, está rejeitando. E nós estamos esperando você aqui, abençoado.
eu recebo que você não tome, tarde demais, essa decisão. Mas para ir aí, pastor, entenda, tem que pegar um ônibus. Você também não pega um ônibus quando vai trabalhar? Mas para ir aí, pastor, tem que pegar um metrô e talvez um trem. E quando tu vai para o shopping, tu também não faz esse mesmo esforço? Por que você não pode fazer para as coisas do teu Deus, que em Cristo Jesus nos salvou? Tem pessoas que para Deus é tanta dificuldade, abençoado. Ah, mas para ir aí, eu tenho que pegar um Uber. E você pega muito Uber quando você vai fazer os seus passeios, não é verdade? Então tudo depende de uma decisão, de uma atitude. Nós estamos aqui esperando por você, abençoado. Tome a sua atitude de pegar firme na graça de Deus, em nome de Jesus. E pare de rejeitar a palavra. Se falta atitude, você está rejeitando. Receba os teus olhos iluminados nesse ponto. Verso 16, Romanos 5. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento, vai vendo, hein? O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para o quê? A justificação. Verso 17. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou o quê? A morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, pastor do céu. O que é o dom da justiça? Eu estou justificado. Graças a Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz, nós estamos justificados com o direito da vida eterna. Amém? Jesus removeu essa injustiça através de julgamento, que já foi realizado entre o pecado e a salvação. Porque é uma grande justiça, eu e você, pagar por algo que não fizemos, por algo que a gente não plantou, porque quem errou foi Adão. E depois diz aqui o verso 17, que esses que receberam o dom da justiça, reinarão no céu, não reinarão em vida. É aqui, abençoado, não é lá no céu paraíso não, é aqui. Com essa graça é possível ser feliz. Diga, eu recebo essa palavra. É possível ser feliz sem as obras da lei. A minha vida é feliz com a graça de Deus. Por isso que eu persevero, para que você também tome posse dessa felicidade. É possível ser feliz, abençoado. Meu Deus do céu. Em anos antes, eu dava honras, eu dava glória para o diabo em tudo. Porque tudo que acontecia diante de mim, eu falava que era o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Hoje eu tenho entendimento que Deus é o soberano. Que os acontecimentos dessa vida estão no controle do meu Deus. A minha mente foi iluminada com o conhecimento da graça. Eu tinha dúvida acerca da salvação, hoje eu tenho certeza. A salvação é um dom de Deus, isto não vem de vós, não é um esforço seu e meu, é algo dado por Deus em Cristo, mas isto é para quem crê. Para quem não crê fica buscando, não, eu tenho que buscar a minha salvação, não, eu estou perdido aqui nesse mundo, senão eu vou para o inferno. Mas para quem crê, Efésios 2:8, para quem não crê fica aí nesse sofrimento. Por isso que eu digo, eu sou feliz hoje. E declaro muitos reinando em vida também. É muito bom você andar sobre a terra e olhar para tudo e ter um entendimento. Essa situação aí na vida desse irmão, esse cigarro, é uma obra da carne. E isso pode mudar com o espírito o quê? Alimentado. Essa ira, essa revolta é carne. Mas com a palavra de Deus isso muda. Os acontecimentos, pandemia e pragas e outras desgraças que tem por aí, o meu Deus tem o controle de tudo isso. O meu Deus está provando muitos corações, porque o homem tem como segurança os bens materiais, eles precisam estar agarrados em Deus.
A nossa nação tem que estar agarrada em Deus. O que é que os bens materiais têm garantido aí para muita gente? Nada. Tem muita gente achando que a sua segurança são as suas joias, é o seu dinheiro. A nossa segurança é o Senhor abençoado. E muitos precisam entender isso. Precisa ter essa humildade em nome do Senhor Jesus. E a graça me ensinou todas essas coisas, graças a Deus. Amém. E eu sou feliz por isso, de saber que eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Paulo fala que o seu corpo é santuário de Deus. Isso é bom demais. Você é uma casa ambulante de Deus sobre a terra. Aonde você vai, Deus está. Antes não, havia uma aflição no seu coração, uma angústia. Eu errei, eu falhei, perdi a presença de Deus. Vou ter que buscar de novo. E você fazia vigília, e você tomava a santa ceia, e você fazia o jejum, e você subia no monte com o pastor. Eu preciso da presença de Deus. Aí o pastor falava, agora você está de volta, a presença voltou. Aí você, ai que bom, voltou a presença. Aí na semana seguinte, como esse corpo é herança adâmica, tem erros, tem falhas, você errava de novo e voltava a angústia. Perdi a presença de Deus de novo, vou ter que buscar. O diabo entrou e não acaba o sofrimento. Era assim a história da nossa vida. E hoje, há uma paz nesse ponto. Há uma certeza, eu tenho Deus o tempo todo dentro de mim. Louvado seja. Mudou, e mudou para melhor. Há uma certeza. O que aconteceu aqui foi uma obra da carne. E eu preciso ter cuidado. Eu não posso brincar com a vida, porque tudo que se planta, porque todos os meus atos têm retorno, têm consequências. Eu preciso estar atento, em nome de Jesus. Então, até nisto, a voz de Deus, o Evangelho trabalha dentro de nós. Que bom, né? Seguindo, verso 18, Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá o quê? Vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram o quê? Justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida o quê? Eterna, para a salvação, mediante Jesus Cristo, nosso o quê? Senhor. Está aqui, ó. Estamos mortos para o pecado de quem? De Adão. A nossa vida hoje é para andar em novidade de vida. É para andar nesse conhecimento aqui. Justificados, com direito à salvação. Dom de quem? De Deus. Que coisa maravilhosa, né? Seguindo um pouquinho mais, Romanos 6, verso 1. Aqui nesse capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo faz uma colocação muito importante. Com esse conhecimento todo que a gente leu antes, que somos perdoados, salvos, abençoados, como vamos viver daqui para frente? Na carne ou no espírito? Paulo faz essa pergunta para a igreja. Com esse conhecimento tão maravilhoso, que temos um Deus de misericórdia e compaixão, que em Cristo nos perdoou e sempre vai nos amar, o que é que você vai fazer com esse conhecimento na caminhada, daqui para frente? Você vai usar desse conhecimento para viver na carne, ou você vai ser fiel a Deus? A pergunta é feita aqui. Romanos 6, verso 1.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo que? Nenhum. Não. Estamos perdoados. Estamos salvos. Mas por causa disso, vamos usar da graça para viver na carne? E Paulo fala, de modo nenhum. Porque a graça de Deus, as coisas de Deus não é bagunça. Paulo está dizendo para a igreja, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele o quê? Morremos. O que nos resta é que tudo que se planta, se colhe. Os nossos atos trazem consequências. Então Paulo convida a igreja a pensar, olha, o pecado de Adão foi tirado, ninguém aqui é pecador, mas vocês vão usar desse conhecimento para viver na carne? Se vocês usarem, vocês vão sofrer, porque a lei da semeadura está de pé ainda. Plantou, colheu. Pensa aí, igreja. Verso 3, Paulo vai trazendo mais clareza da nossa justificação. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em quem? Em Cristo. Então eu e você fomos batizados na morte de quem? De Cristo. Vai pensando aí, abençoado, com os olhos iluminados. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Louvado seja. Então, o nosso batismo é esse, o de Cristo. Glória a Deus. É esse aqui. Fomos batizados na morte do Senhor Jesus. Não foi quando o pastor te mergulhou nas águas. O batismo da nova aliança, depois da cruz, é esse aqui. Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 4. É o meu batismo e o seu batismo. Para aquele que crê. Para aquele que não crê, pastor, me mergulha na água, porque esse sim é que vai remover o pecado. O batismo em águas existiu, porém, era provisório. Quando veio o de Cristo, o das águas foi cancelado. Paulo diz em Efésios, mais precisamente no capítulo 4, coloca aqui no telão, versos 5 e 6, que onde está um, não pode estar o outro. Aonde está um batismo, não pode estar o outro, ou seja, dois ao mesmo tempo, ou um ou outro. E olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Que batismo é esse? O de Cristo. O da sua morte, que batizou toda a raça humana. Todos os seus escolhidos, todos os seus filhos. Verso 6. Um só Deus e Pai o quê? De todos. O diabo tem algum filho aqui? Ele criou alguma coisa para alguém dizer, esse é filho de Satanás. Ele não tem nada aqui. Nenhuma planta para você dizer, essa planta aqui é dele. Ele não criou nada. Tudo que existe sobre a terra é criação de quem? De Deus. Então Deus é o Pai de tudo que os nossos olhos vê, inclusive você. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está onde? Em todos. É Deus que habita em você, em mim, em todos. Não existe essa coisa de fulano está possuído pelo diabo. Não, o fulano está possuído por uma obra da carne. Ele está sendo dominado, dirigido pelo seu corpo. Herança adâmica. É por isso que está nas drogas. É por isso que está no adultério. É por isso que está fazendo o que está fazendo. É carne. Pastor, e como que eu luto contra isso? Como que eu luto contra essa carne? Romanos 8,13. Vamos lá. Coloca aqui no telão também. Ó. Romanos 8,13. Já que estamos aqui em Romanos, vamos meditar nessa evidência também.
E assim diz Romanos, capítulo 8, verso 13, explicando para mim, e para você, e para todos que estão nos ouvindo agora. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte, para o sofrimento. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o que? Vivereis. Você tem vida, você tem paz, você tem consolo, você tem livramento, você tem saúde, você tem cura e tudo mais. E tudo mais, abençoado de Deus. Então existe uma maneira. Não é como esses homens ensinam aí fora. Eu estou apresentando, tudo que eu estou falando para vocês, eu estou dando um fundamento bíblico. Agora, vale do sal, corrente do cajado, do martelo ungido, quebra da maldição, quebra disso, quebra daquilo, onde está na Bíblia? Onde Jesus fez essas coisas, ensinou essas coisas? Em nenhuma parte da Bíblia. Agora, eu estou te dando, do jeito certo, da maneira certa, como você, pouco a pouco, de glória em glória, e vencendo os feitos ruins dessa carne. Herança de Adão. Eu recebo, você tendo zelo pela verdade, por essa verdade que você está recebendo hoje. Quando você ouve a palavra da graça e crê, você tem que ter zelo por ela, abençoado. Você tem que ser uma pessoa que anseia por esse momento de querer aprender, que corre atrás, que se esforça para estar congregando. Isso me fez lembrar o casal lá de Minas, a abençoada Maria Holanda e o seu Geraldo. Ela estava falando para mim, pastor, a gente corre aqui para se organizar. A gente carrega os aparelhos, tudo direitinho, a bateria dos aparelhos, para a gente não perder o momento da transmissão da palavra. Eles estão lá em Minas, e outras pessoas mais que me acompanham. São muitas. Umas se declaram que estão ouvindo, outras ficam ali escondidas, mas vai chegar um tempo que vai estar aqui congregando em nome de Jesus. Aqueles que moram aqui em São Paulo e podem estar congregando, tomando atitude em nome de Jesus. Então eles se organizam, eles correm, eles se esforçam. Pastor, a gente já acorda cedo, a gente ouve as mensagens às quartas-feiras, às sextas-feiras que o pastor Heraldo ministra, e ele divulga pelo WhatsApp a mensagem dele. A gente acompanha tudo, pastor, e o domingo 9 da manhã. Então isso é muito importante. São pessoas que têm zelo pela verdade. A gente, quando ouve a verdade de Deus, a gente tem que ter zelo, abençoado. Você não pode, como alguns, negociar a sua fé. Como a gente aprendeu semana passada, a verdade, esse bem precioso que a gente está recebendo aqui, você não pode negociar ele com ninguém, para agradar a homens. Uma coisa é você amar teu filho, é você amar teu marido, é amar a esposa, o tio, a mãe, o pai, o neto. Agora, tomar o lugar de Deus, nenhum deles pode. Você não pode negociar o lugar de Deus. Ah, eu não posso chatear meu marido, né? Afinal, eu tenho bens materiais com ele, né? Eu não posso perder. Eu não posso chatear meu filho, não posso chatear o fulano. É aquilo que a gente aprendeu semana passada. Abençoado, o que não pode é você deixar a verdade para agradar a homens. Se tratando de Deus, você tem que ser firme. Quem está servindo a Deus na verdade, encontra no caminho confrontação, pessoas do contra, pessoas que vão falar, que vão perseguir, mas isso também aconteceu com Jesus. Ele superou, eu declaro você também superando. Amém. Ele suportou tudo aquilo, eu declaro você também suportando. Jesus suportou essas coisas, eu recebo você também suportando. Se mantendo no ensino, sou servo de Deus e não retrocedo. Não vou negociar minha fé para agradar a homem nenhum. Quando a Bíblia nos exorta, ou você agrada a homens ou a Deus, a gente tem que levar isso a sério. Porque se Deus usa a boca do apóstolo Paulo em Gálatas para falar sobre isso, isso é coisa séria. Deus quer uma posição sua, Ele quer uma decisão sua.
Ele quer que você assuma a palavra dele na sua vida. Ou você agrada a homens, ou você agrada a mim. Quem é que te dá fôlego de vida? Quem é que te mantém de pé, abençoado? Então toda a honra, toda a glória é a Ele. A gente não pede aqui para ninguém deixar de amar marido. A gente aqui não pede para ninguém parar de amar família. O que não pode é esse familiar tomar o lugar de Deus e você negociar a sua fé por medo. Misericórdia. Se você sofre injustiça por servir e amar a Deus, nós aprendemos semana passada, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Se o Senhor Jesus suportou perseguição, calúnias, falavam coisas feias para Ele, eu recebo você também suportando. E termino dizendo, tenha zelo pela verdade. Tenha zelo pelo conhecimento da graça de Deus. Não retroceda. Não deixe a verdade para agradar a seu ninguém, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Que a sua semana seja uma semana abençoada com o serviço angelical. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.